Olá, pessoal, terceiro ano. Estamos de volta depois de um recesso e cada vez vamos nos preparar para o evento desse segundo semestre, que é a prova. E aí, o mundo girando é porque nós teremos a nossa aula de geografia. Bom, vamos falar sobre questões ambientais. É um assunto que cai bastante, né? É um assunto muito amplo. Vamos tentar passar alguns conceitos importantes, né, de alguns vestibulares, de questões de vestibulares bem recentes, certo? Para que vocês possam ter bastante conhecimento para a prova. Primeira questão, né? A pressão sobre a biodiversidade do planeta advém principalmente de um padrão de desenvolvimento econômico, baseado na superexploração de recursos naturais. Para tentar impor limites ao uso indiscriminado e predatório do meio ambiente, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas, a ONU, apresentou na década de 1980 o importante conceito norteador para esses limites. Quais limites? Né? Sobre essa superexploração dos recursos naturais. Né? Assinale a alternativa que contém esse conceito norteador. Então, o que ela, né, a partir de 80, né, com todos os problemas de meio ambiente, principalmente observáveis a partir da década de 80, né, nós temos como símbolo máximo, né, o vazamento de petróleo do petroleiro chamado Exxon Valdez, lá no Norte Atlântico, né? Então isso começou a ter um impacto muito grande. E aí, já acertaram do que ele está falando? Qual foi o conceito norteador? Vamos lá, quero ver se você acertou, hein? Então, a letra C, esse conceito do desenvolvimento sustentável. Né? Você pode se desenvolver, mas você tem que criar condições de se manter, né? Não somente ser uma coisa exploratória, mas que você consiga se manter utilizando os recursos naturais sem com isso acabar com ele, né? E o desenvolvimento sustentável não é só isso, né? Não é só esse pensamento. Você pode botar aí reciclagem, uma opção de coisa, né? Mas ele tem que ser sustentável, né? Não pode ser de uma forma somente da exploração, certo? Então, bastante interessante essa questão. E aí vamos para a nossa terceira questão, aonde cadê a nossa setinha? Está aqui. Vou pegar aqui a canetinha, tá o ponto vermelho. Ele fala sobre o desfecho da COP26, que aconteceu no ano de 2021 em Glasgow. Teve a participação maciça de vários países, né, 200 países, e a Índia e a China ficaram sob holofotes. Né, são dois países em termos de produção industrial muito fortes, né, que ficam na Ásia. E aí tinha certa parte do texto, né, eles pediram para mudar, porque no trecho falava, né, tá aqui, ó, onde é que eu tô, abandono gradual do uso do carvão e subsídio a combustíveis fósseis, certo? Em vez disso, né, era o que? Eliminação, e a versão final do acordo fala em diminuição dessas fontes. Tá? Diminuir, não eliminar, mas diminuir. Considere as afirmações a seguir sobre os acordos internacionais relacionados às mudanças climáticas globais. China e Índia estão entre os líderes das emissões de gases do efeito estufa, devido à matriz energética baseada no carvão e nos combustíveis fósseis. É uma informação verdadeira. China e Estados Unidos, líderes das emissões de gases de efeito estufa, apresentaram um plano conjunto para corte dessas emissões. Corte, não eliminação, mas corte, uma diminuição, né,
Verdadeiro. O Brasil apresentou uma meta de redução de emissões de gases de efeito estufa de 50% até 2030, especialmente com tecnologias limpas que substituam carvão e combustíveis fósseis, maiores fontes de emissões do país. Não são maiores fontes, assim, lógico que combustíveis fósseis através da atividade industrial, mas tem as queimadas também, que é muito grande, e aonde o Brasil é muito criticado lá fora, né? E especialmente com tecnologias limpas. O Brasil não apresentou isso. Tá? Então, não é uma informação correta, é uma informação errada. E com isso, nós temos aqui a letra D, certo? Letra D é a correta. Vamos para a quarta questão. Traz alguns conceitos interessantes sobre poluição e problemas ambientais atmosféricos e vamos marcar verdadeiro ou falso. Smog é uma expressão em inglês que denota uma espécie de névoa que contém gases poluentes e que ocorre em grandes centros industrializados e urbanizados. O smog é aquela poluição da fumaça que fica presa. É uma expressão inglesa, então isso é verdadeiro. Durante os invernos, as camadas mais baixas da atmosfera permanecem mais frias, o que pode dificultar a dispersão dos poluentes nas áreas de grandes cidades. Quando fica mais frio, fica mais concentrada a poluição. Isso é verdadeiro, principalmente no inverno. Verdade. A cidade de São Paulo passa muito por isso aí. As chuvas ácidas são um dos principais problemas atmosféricos causados por indústrias e por veículos automotores, soltando lá o gás carbônico, então também é verdadeiro. A queima de combustíveis fósseis, como derivados de petróleo e carvão mineral, representa um importante agente de poluição atmosférica. Isso aí não tem nem como, verdadeiro. Agora, o efeito estufa na Terra é causado exclusivamente por ações antrópicas. E aí eu pergunto, o que são ações antrópicas? Ações realizadas pelo homem. Verdadeiro ou falso? O que acontece, pessoal? Efeito estufa é uma coisa natural. Então, se tem vida hoje no planeta Terra, é em virtude do efeito estufa. Qual é o problema? Todo mundo fala, o problema é o efeito estufa. Não, o problema não é o efeito estufa. O problema é o aumento da temperatura que faz o efeito estufa aquecer o nosso planeta ainda mais, em virtude da ação antrópica, a ação do homem no ambiente. Não é o efeito estufa. O efeito estufa ele é benéfico na temperatura ideal, tudo certinho. Mas quando o homem começa a poluir o ambiente, aí o efeito estufa ele acelera ainda o aquecimento, o planeta fica mais quente. Mas o problema não é do efeito estufa, certo? Do jeito que está aqui, o efeito estufa na Terra é causado exclusivamente por ações antrópicas. Não, já existe, o efeito estufa é uma coisa natural, certo? Que dá vida ao planeta, não é por ações do homem. O problema das ações do homem é que aumenta a temperatura do efeito estufa. Então, isso é falso, certo? Não caiam nessas pegadinhas, hein? E aí a gente chega ao final de mais uma aula. Espero vocês na próxima, hein? Tudo de bom!